Uma das grandes preocupações da atualidade é a crise hídrica, né? Com a escassez de chuva, a água pode faltar nas torneiras de muitas pessoas. Para entender um pouco mais sobre o assunto e as novidades científicas que estão em andamento para tentar sanar esse problema, o Tarek Cardoso preparou uma reportagem para a gente. Vamos acompanhar. Um material que ocupa 2/3 da superfície do nosso planeta e 70% do nosso corpo. Tão importante e, mesmo assim, às vezes fazemos poucas reflexões e indagações sobre como é formada essa preciosidade. Uma pesquisadora brasileira que está em uma lista seleta da Organização das Nações Unidas de cientistas que contribuem para o mundo se debruça numa complexa pesquisa sobre a água. A física Márcia Barbosa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, explica para nós agora um pouco de sua pesquisa. Márcia, muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu queria saber uma curiosidade, né? Disseram por aí que você de início não gostava tanto de pesquisar sobre a água. Por quê? Ela não te chamava atenção, não? Oi, tudo bem? Pois é, a água ela é super menosprezada pelas pessoas, inclusive por mim. No começo, eu estudava essas moléculas maiores, mais chiques, estudava DNA, proteína, enovelamento de proteína, os componentes da cola, do sapato, todas essas moléculas enormes. E aí eu fazia minhas contas e dizia, nossa, tem uma coisa errada nessas minhas contas, essas moléculas enormes, porque eu não olhava para a água que estava presente ao redor dessas moléculas. E aí eu resolvi, vou dar uma olhadinha na água e bem ingenuamente pensei, em um mês eu aprendo tudo sobre a água e volto a fazer minhas moléculas importantes. Pois é, 20 anos se passaram e eu estou hoje apaixonada pela água e quero entender cada vez mais essa molécula e como ela tem uns relacionamentos super estranhos com as outras moléculas. Ô Márcia, eu brinco com alguns pesquisadores quando eu vou entrevistar eles, que eu queria pedir, né, que vocês expliquem para nós, para o pessoal que está de casa, como vocês explicariam para a mãe, para os parentes de vocês que não são cientistas, a pesquisa de vocês numa mesa no almoço de domingo. Então eu queria te pedir para explicar para a gente, né, o que são essas 70 anomalias da água que você descobriu? Ah, pois é. A água tem um monte de comportamentos estranhos. E porque são estranhos, a gente chama anomalia. Como assim estranho? A água é super comum, cobre 70% do planeta, 70% do nosso corpo. Mas ela faz coisas bizarras de vez em quando. Por exemplo, na casa de vocês pegam um copo d'água, vão lá, pegam gelo, que é a água no estado sólido, colocam dentro do copo d'água, flutua. E ninguém fica espantado. Oh, flutua! Mas o gelo, ou seja, a fase sólida do material flutuar na sua fase líquida, é bizarro sim. E não é só bizarro, é bizarro e importante. Importante porque se o gelo flutua em água, nos lugares frios, quando chega lá num rio e num lago, ele congela de cima para baixo e mantém os peixinhos e as plantinhas numa boa, né? Aí vocês vão pensar, nossa, eu vivo num lugar quente, nunca vou ter esse problema. Pois é, mas lá no começo do nosso planeta, o planeta era todo congelado. E a vida ficou de boas lá no fundinho, nessa água mais quentinha. Então, o que eu faço? Eu tento entender o que leva a água a ter esses comportamentos bizarros. E como é que eu faço isso? Eu faço isso fazendo simulações. Eu digo que eu sou uma construtora de videogames para a água. Então, eu olho as moléculas de água num programinha de computador que o meu grupo constrói e a gente fica olhando o que ela faz e com isso a gente entende por que ela faz bizarrices. Numa próxima etapa, a gente usa essas bizarrices para fazer coisas interessantes. Assim como o gelo flutuar em água levou uma coisa muito interessante, que é a preservação da vida na Terra. Muitas pesquisas como essa podem contribuir para minimizar os impactos da crise hídrica. O ambientalista Sidney comenta que novas descobertas sobre a água, com certeza, são uma contribuição importante para driblar esta situação. É fundamental o monitoramento para que a gente tenha essas respostas. Tem também toda uma linha de pesquisa que é muito importante para a gente usar melhor a água. Pesquisas que gerem estudos para equipamentos mais eficientes no uso da água, para equipamentos mais eficientes no uso da energia, sistemas com capacidade melhor de tratamento da água após o uso, porque a gente termina contaminando a água com muitas coisas.
e a gente não tem tecnologia para limpar tudo que a gente causa, né? Então, são alguns exemplos de muitos outros que a gente poderia dar aqui, de trabalhos que se fazem necessários para que a gente possa conhecer melhor a água, usar melhor a água e tratar melhor a água. A pesquisa da Márcia pode ajudar a traçar estratégias mais econômicas e eficazes para o processo de dessalinização da água salobra, o que pode contribuir bastante para o aumento da quantidade de água potável disponível. A minha pesquisa ajuda a entender como é que eu posso limpar a água. E o que ajuda a limpar a água de um jeito mais baratinho? Ajuda a dessalinizar, pegar a água do mar, ou água salobra. Água salobra é aquela água salgada que não está lá no mar, está lá num poço, e separar de uma maneira mais econômica o sal da água, e com isso a gente tem uma água que a gente pode beber e a gente pode também usar para plantações, porque não é possível usar água salgada para o cultivo, tá? Porque as plantas não sobrevivem nessa água salgada. Então, sua pesquisa contribui tanto para a agricultura, quanto para a pecuária, quanto para o nosso cotidiano, também para a questão hídrica do país, né, das hidrelétricas, geração de energia, modifica mesmo o nosso cotidiano, né? E é legal fazer essa relação do que é pesquisado nas universidades, faz sim diferença na nossa vida, no nosso cotidiano, né? O que a gente descobriu fazendo essas simulações? Que quando a água entra num ambiente bem pequenininho mesmo, pequenininho significa 1 nanômetro, pega um fio de cabelo, fatia em 60 mil vezes, um espaguete com seu fiozinho de cabelo. O fiozinho que sobrar, ele tem 1 nanômetro. Quando a água entra nesse 1 nanômetro, ela anda muito depressa, ela fica super maluca. Por que ela fica maluca? Porque as moléculas de água formam uma fileira, uma atrás da outra. Como se a gente, ao entrar num ônibus cheio para andar mais rápido, todas as pessoas fizessem uma fileira, se dessem a mão e saíssem na mesma parada de ônibus, sairiam muito rápido. A água faz isso em 1 nanômetro. Então, a gente propõe fazer um filtro, que não existe ainda, mas vai existir, em que os furinhos, todos eles têm 1 nanômetro. Com isso, esse processo de dessalinização, que é separar o sal da água, que já existe no mundo, mas com filtros muito diferentes, com buracos muito maiores, passaria a ser mais econômico. Nós poderíamos reduzir o tamanho de um local, a gente chama de planta de dessalinização, uma fábrica de dessalinização, em 10 vezes. Isso faria com que a gente pudesse ter em pequenas escalas, em pequenas cidades, em pequenas regiões, ter o seu local para dessalinizar a um custo muito mais barato. São muitos os pesquisadores envolvidos. Você acha que esse filtro logo pode chegar? Logo a gente vai poder contar com ele também? Olha, isso leva um tempo, porque da pesquisa teórica que eu faço, nós vamos ter que ter um pesquisador experimental, que a gente já está conversando com alguns pesquisadores até da nossa instituição, depois vai passar para a parte de produção. Esse ano, com a história da pandemia, a gente aprendeu como é devagar fazer ciência. E ciência, quando eu tenho o mundo inteiro pensando, como foi o caso da pandemia, foi muito mais rápido do que quando eu vou desenvolver uma tecnologia. Então, eu vejo isso como daqui a uns 5, 10 anos a gente ter disponível esses filtros para que a gente possa ter água limpa, água sem sal, água não salobra, tá? Para regiões menores do que o custo altíssimo que hoje em dia é ter uma planta de dessalinização. Márcia, muito obrigado pela sua participação, por ter partilhado um pouco da sua pesquisa, do seu conhecimento, também da sua história, né, conosco aqui através dessa pesquisa. Adorei a entrevista, a Márcia é muito boa, né, para explicar ali, trouxe informações técnicas de uma maneira simples, acho que deu para a gente entender, né, a importância de se pesquisar, conhecer mais sobre esse recurso que é a água, que parece ser abundante, né, Marina, mas que a gente sabe que se a gente não preservar, se a gente não olhar com mais cuidado, a gente pode ficar sem. Com certeza. A gente viu na entrevista aí que podemos ser otimistas, sim, né, que os cientistas estão aí, né, descobrindo mais e mais, mas a gente não pode deixar de lado a consciência, né, gente, de preservar aí, de evitar o desperdício, principalmente, né? A gente vê aí cada cena absurda no nosso dia a dia, né?
de desperdício de água, não vamos fazer isso não. Os cientistas estão aí fazendo a parte deles, descobrindo, né, novidades aí para que esse não seja um problema, né, a falta de água não seja um problema no futuro, mas é claro que a gente pode fazer a nossa parte sim e ela é muito importante. Exatamente, né? Nós somos os principais consumidores, a gente é quem mais precisa da água e o ser humano também é o que mais desperdiça, o que menos cuida desse recurso. Então fica aí o alerta para todos nós, né? Em casa mesmo, fecha uma torneira, arruma ali alguma coisa que está pingando água, eu tenho certeza que já vai fazer uma diferença, você vai estar colaborando com o mundo de alguma maneira. Vai sim, com certeza.